Hoje eu vou trazer um exemplo muito simples e, por outro lado, para mostrar o quanto nós podemos complicar as coisas e filosofarmos 1, 2, 3, 4, 5 dias para sempre em um simples exemplo. Imagine que você está em casa agora e amanhã você tem uma viagem, por exemplo, para Índia. Então, amanhã você vai viajar para a Índia, você vai passar um dia lá e você vai voltar para sua casa. Perfeito. Qual que é o ponto? Você tem 3 opções nessa viagem. O propósito é escolher um desses 3 pontos e realizar. Então, o primeiro, você vai plantar uma árvore, a primeira opção. A segunda, você vai cortar uma árvore que existe lá. E a terceira opção, você vai apenas ficar lá, debaixo da sombra da árvore, por exemplo. Ou fazer qualquer outra coisa que você queira. Mas não vai nem plantar e nem cortar uma árvore que existe lá. Perfeito? Fez isso, volta para sua casa, independente de onde for. E você não vai mais ter acesso, você não vai mais perceber com os seus olhos ou captar o que está acontecendo lá. Está feito. Você foi, fez e foi embora. E o questionamento e o pensamento e a reflexão que eu trago através desse exemplo é o seguinte: você tem que escolher. Esse exemplo é a nossa vida. Então, durante um tempo, nós vamos plantar, destruir, ressignificar, assistir, transformar, aceitar, recusar e mudar. Essa é a escolha da nossa vida. Então, olha, por exemplo, foi para lá, na primeira opção, foi para lá e plantou uma árvore. Em princípio, fez algo bom. Perfeito, boas intenções, porque quem planta algo, por exemplo, quem planta uma árvore, em princípio, é algo positivo, certo? Então, você plantou uma árvore. Se não tivesse árvores à nossa volta, nós não teríamos sombra, nós não teríamos lugares frescos, enfim, a biodiversidade, a fauna, a flora, tudo isso. Segunda opção, você foi lá e cortou uma árvore. Então, por exemplo, você foi em determinado lugar, viu uma árvore e pensou: não gostei dessa árvore. Sem motivo nenhum, cortei a árvore e fui embora. Mas muitas pessoas faziam uso daquela árvore, por exemplo, para sentar embaixo e ficar conversando na sombra. Certo? Então a tua ação, entre aspas, prejudicou alguém. Você fez algo contra alguém, contra a árvore, você cortou a árvore sem motivo nenhum, porque você escolheu cortar, e as pessoas que usavam aquele ambiente, que se beneficiavam da sombra, seja para ler, seja para conversar, seja para descansar, seja para vadiar, perderam o lugar que elas tinham. Então você afetou negativamente o espaço naquele lugar. Percebem a diferença entre construir algo e destruir algo? Esse eu acredito que é o maior abismo que existe entre duas atitudes. Você constrói através das suas palavras ou você destrói através das suas palavras também. Então são os opostos, as dualidades. E o terceiro caso, a pessoa foi para lá, usou do ambiente, sentou embaixo da sombra, por exemplo, passou por lá, viu, ó, que árvore bonita, e não fez nada em relação à árvore, por exemplo. Ela não fez nada. Ela não decidiu plantar uma outra, ela não decidiu cortar, ela usou do ambiente, usou da sombra para benefício, ou porque ela percebeu que era uma árvore bonita, por exemplo, e não fez nada contra, nem a favor e nem nada. Não se posicionou em nada em relação àquela árvore. Percebeu a árvore como neutra. Perfeito. E agora? Durante toda a nossa vida, todos os instantes, nós temos essas 3 escolhas. Em tudo que nós fizemos, o tempo todo, o dia inteiro, em qualquer lugar,
segundo após segundo, seja no próximo pensamento que nós vamos ter, porque dizem que muitas coisas na vida são certas, mas eu acredito que o pensamento é o próximo evento que vai acontecer na nossa vida. Porque todo mundo está pensando. Você está pensando, você pode ter assistido 5 minutos e 20 desse vídeo e pensando em outras coisas. Então tudo isso acontece no meio tempo. Então qual que é o pulo do gato? Em última instância, nós vamos ter que optar. Nós já estamos optando, mas às vezes a gente não percebe. Nós não percebemos que nós estamos cortando algo que beneficia os outros, ou todos nós ao mesmo tempo, por exemplo. Então, a ideia desse vídeo é demonstrar num simples exemplo de uma árvore que podemos filosofar infinitamente sobre a árvore. Cortei a árvore, fui para lá, cortei a árvore. Mas quem disse que tem algo errado em cortar a árvore? Ou cortei uma árvore para fazer uma casa. Mas não é essa a ideia desse exemplo. Esse exemplo é fechado para aquela situação onde você vai e você volta. Ou seja, você está aqui, você vai para lá, toma uma ação e volta para onde você estava, para sua casa, por exemplo. E o que vai dizer isso, o que vai te guiar principalmente, é o que você sente, os teus sentimentos que controlam a nossa vida em relação ao que nós iremos encontrar lá. Então, por exemplo, tem motivo para acontecer algumas coisas na nossa vida? Às vezes tem, mas às vezes não tem. A filosofia de vida de cada um que vai dizer nossas ações, que em última instância, por exemplo, até nós podemos pensar algo, então eu vou aproveitar que existe uma sombra e eu vou ficar tranquilo, vou ficar em paz, não vou fazer nada. Só que às vezes nós pensamos algo, mentalmente nós entendemos algo, só que na vida prática nós fizemos totalmente inverso. Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções não estão alinhadas. Ou seja, nós pensamos de uma forma e agimos de outra. E isso é muito fácil de ver na nossa vida conforme você conhece pessoas, você convive, você conversa, você entende mais sobre a pessoa, porque às vezes ela fala A, pensa A sobre um assunto, só que quando ela se depara com a situação, ela faz B. Então, por exemplo, no exemplo da nossa árvore, todos nós poderíamos pensar, não, eu vou para lá, mas eu só vou aproveitar, eu só vou observar que beleza, que bonita a árvore, e vou ver essa árvore e vou plantar uma ao lado, por exemplo. É uma escolha, é uma ação. Mas no fim, qual que é a mensagem fundamental? Quando você observa algo belo na vida de uma pessoa, ou a pessoa fazendo uma atitude bela, ou se ela é uma pessoa bela, se ela tem amor, se ela tem empatia, se ela ajuda as pessoas, isso literalmente é uma árvore que precisa ser copiada. Por quê? Na nossa vida nós enfrentamos diversos dilemas. Nós mudamos a rota o tempo todo. Mas existem situações, ações, sentimentos que fazem todas as pessoas que existem em qualquer lugar do planeta se sentirem felizes, animadas, entusiasmadas e com muita energia para fazer e para transformar os lugares onde elas vivem. Isso é amor e harmonia. Então, quando a pessoa se sente feliz, se ela sente amor pelo que ela está fazendo, ou se alguém transmitiu, colocou amor através de uma ação, a vida daquela pessoa vai ser transformada imediatamente. Então, se criam infinitos exemplos para transmitir esse tipo de mensagem. Esse exemplo da árvore é um exemplo perfeito para isso. Porque nós podemos filosofar, sei, e não significa nada. Então, às vezes, pensar demais não ajuda em nada. Porque as coisas são muito simples em última instância e tudo isso já foi entregue. A mensagem já foi entregue. Todos nós sabemos como fazer, como viver, o que estamos fazendo aqui. Todos nós sabemos no fundo. Só que a questão é filosofar demais sobre os assuntos que nós já temos as respostas, sem botar isso na prática, não significa absolutamente nada.
E você sabe que existem dois estágios da vida onde nós, como uma coisa só, nós mesmo, não o nosso ego, nada, nós como seres viemos à tona. A primeira é a nossa época de criança. Então, se você quer saber mais sobre você, o que você é, como você é, você tem que olhar as fotos de quando você era criança e conversar sobre aquela época com a sua família, para você entender mais sobre quem você é. E o outro ponto, que é muito fácil de ver, é na velhice, onde quando a pessoa se aproxima de uma certa idade, ela começa a rever as atitudes, muda a forma de falar e de tratar as pessoas e a agenda da pessoa, né? Porque ela percebe que não dá para ter a agenda cheia o tempo todo. Existem coisas que são mais importantes. E ela começa a se priorizar. Isso é fácil de ver. Pode parar qualquer idoso na rua, por exemplo, e pedir isso para ele ou para ela. Elas vão filosofar sobre o assunto, mas se você estudar 4, 5, 6 personalidades, você vai perceber que é tudo sobre o mesmo evento. É a mesma dinâmica. Toda situação que existe na nossa vida, existem mais níveis de entendimento. Por exemplo, a princípio, é só um exemplo. Por exemplo, se você lê a Bíblia, você vai encontrar lá sobre Salomão, que diz, um trecho diz: observem os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua grandeza, brilhou ou era como eles, por exemplo. Isso, a princípio, não é uma frase. Ah, você o quê? Ah, o lírio tem um cheiro bom. Ah, é uma flor bonita. E nem Salomão, com toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, chegou perto do que o lírio era. Ou seja, o que isso significa mesmo? Primeiro entendimento, nada. O cheiro, ou o que o lírio representa, como que ele é. Você já viu um lírio? A primeira vez, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu peguei um lírio na mão e depois de 2 dias, quando abriu, eu senti o cheiro do lírio, eu fiquei de cabelo em pé. Aí eu entendi um pouco mais sobre essa frase. Então, para entender um pouco mais sobre essa frase, tem que sentir o cheiro do lírio. Então você tem um entendimento maior sobre isso. E dá para continuar, porque aí você estuda a história de Salomão, você entende tudo o que ele tinha, como ele era, como ele agia, e aí você compara com o lírio. Então, se nem Salomão, com tudo que ele adquiriu de coisas materiais, ele chegou perto do que o lírio é, tá aí um bom conselho de como perceber o dia a dia e as coisas da nossa vida. Não é só a árvore, tem todo o contexto por trás.